aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Inclinemos nossa cabeça, façamos um tempo de silêncio, de deserto interior, e peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a acolher essa palavra, a entender essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje, nessa festa, ainda na festa do Natal,
Nós, no Natal, focamos o nosso olhar no menino Jesus. Hoje, nós, igual aquelas lentes de máquina fotográfica, a gente abre a lente, abre o olhar e olha para o menino, a sua família, José e Maria. E é claro, olhando para a Sagrada Família, com um olho, com o outro olho nós vamos enxergar melhor a nossa própria família. Eu convidaria os irmãos e irmãs a fazerem esse exercício hoje. Que a gente agora na meditação da palavra, tomando os textos sagrados, que você colhe um olho na Sagrada Família, mas o outro olho na sua família. Vamos começar pelo Evangelho, tome lá. Havia no Antigo Testamento duas prescrições que todo casal, esposa e esposo, ao terem um filho, precisavam passar por dois ritos. Era o rito no 8º dia de nascido, levava a criança no templo para dar o nome a ela, e se era menino ou homem, fazer a circuncisão. Não estranhem, mas é pegar o pipiu do menininho, homem, e cortar a fimose, a cirurgia de fimose que nós falamos aqui, cortar o corinho. E comumente pegava aquele corinho e queimava na brasa do altar do templo, que era uma espécie de... não era tanto a apresentação do menino no templo e para Deus, mas era ainda o próprio Deus apresentando a criança para a família, dizendo: ele pertence a você, dê um nome para ele, dê o código de pertença, que era fazer a circuncisão, a cirurgia de fimose. Aí a mãe voltava com a criança, fazendo curativos, e até completar 40 dias do nascimento da criança. Quando completava, trazia a criança de novo no templo para completar o rito, que é esse de hoje. Vamos lá? Eram dois ritos que o Pedro vai servir muito para ajudar a gente a entender esse texto de hoje. Vamos lá. Eu achei bom quando apareceu uma criança para a apresentação, porque tem muita confusão com esse negócio da apresentação das crianças na igreja. Número 9 do seu folheto, Lucas 2, 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Era o rito de apresentação ao Senhor. No 8º dia, era como que se o Senhor apresentasse o menino para a família, e nos 40 dias era a família apresentando o menino ao Senhor. Esse rito supunha um sacrifício enorme. São José e Nossa Senhora estavam em Belém para o nascimento do menino, depois fugiram para o Egito. Provavelmente ficaram escondidos ali por perto, até completar 40 dias, para depois deixou espalhar a notícia que tinham fugido para o Egito, ficaram escondidos até completar 40 dias, apresentaram o menino e aí fugiram de vez para ficar no Egito até Herodes morrer. Então, conforme a lei do Senhor, se você pegar o livro do Levítico, o livro dos Números, e ver como é que tem que ser esse rito de apresentação, era um rito todo cheio de prescrições e normas e regras. A gente tem que considerar que para a Bíblia, todo o derramamento de sangue é uma coisa grave na vida nossa. Tanto o ciclo menstrual na mulher, quanto o parto, perde muito sangue, não é? Tanto no parto quanto no ciclo menstrual. Significava a mulher ficar impura por causa da perda de sangue, ainda que involuntariamente. Mas passava por um rito de purificação para criar uma educação em todo mundo, para que ninguém arrancasse sangue de ninguém. Não é bonito isso? Então, se perdeu sangue, ainda que involuntariamente, vinha a mãe para a purificação e trazia o menino para a purificação. Chegando lá no templo,
acontece uma coisa extraordinária. Versículo 23, vamos ler juntos? Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser... O Pedro é o primeiro filho de vocês? Ixi, então vocês vão assustar agora. Sérgio e Patrícia. O primeiro filho de um casal não era só apresentado ao Senhor não, viu? O pai e a mãe trazia o menino, fazia esse ritual, e depois Sérgio e Patrícia davam o primeiro filho para o templo, porque no culto antigo e primitivo dos povos pagãos, era levar o menino na montanha e queimá-lo, entendido? Lembra do sacrifício de Isaac? Aquilo era o rito antigo dos povos pagãos primitivos. O povo judeu teve um avanço enorme, não sacrifica mais o primeiro filho, mas o primeiro filho de todo o casal dava para o templo, sabe para quê? Para ele ser instruído pelos sacerdotes, e ele se tornava um sacerdote ou um levita. Não era qualquer um que entrava na equipe de canto, com qualquer tipo de vida desordenada, e qualquer um que entrava na vida de sacerdote com qualquer tipo de desordenado. Do 8º ao 40 dias, o Sérgio e a Patrícia se preparavam para entregar o Pedro, não só para apresentá-lo a Deus, mas dá-lo a Deus. Hoje, os pais e as mães, e nós na igreja, não damos nossos filhos para Deus nem depois de grande. Qual é o problema grave da falta de vocação para sacerdotes e para a vida religiosa das irmãs? Porque nós não mais entregamos nossos filhos para Deus. Quando um pai e uma mãe, diferente do Sérgio e da Patrícia, trazem uma criança para mim, tem pai e mãe que na porta da igreja, ou quando tem o rito da apresentação, fala, eu vim trazer meu filho para apresentar ao Senhor. E olha, meninão já grandão, já falando, eu falo, mas como é que você vai apresentar um menino? Quanto tempo? 8 meses, 9 meses. Falei, minha filha, todo mundo já conhece, Deus divino Pai eterno, todo mundo já conhece esse menino. O rito era com 8 dias e 40 dias. A gente pensa em apresentar os meninos para Deus quando eles começam a dar problema para a gente. Desculpe, eu estou sendo muito pesado, mas não está sendo assim? Quando um pai e uma mãe na porta da igreja fala, padre, dá uma bênção nessa criança, eu penso, lá vem encrenca para mim. Porque não dedicam tempo de consagração dessa criança para as coisas de Deus, nem do próprio casamento para as coisas de Deus, criam na casa um ambiente de inferno, a criança começa a ficar perturbada, e aí começa a querer levar para o padre fazer uma rezinha para ela ficar bem, porque ela está perturbada, não deixando dormir, não deixando comer, não deixando ter sossego. Não apresenta a criança para Deus, porque ela é de Deus e deve ser cuidada como dom e presente de Deus para a família. Apresenta a criança para Deus, para ficar livre das complicações que ela está trazendo aqui para casa. Na maioria das vezes, ainda bem que com vocês não é assim não. Ainda mais que eu vi vocês dois durante a gravidez participando sempre aqui, não é? É diferente, eu acompanho. O Pedro é diferente. Mas em todo caso, a criança, o primeiro menino do sexo masculino era consagrado ao Senhor, era dado para Deus. Pode ser, Patrícia e Sérgio, que o Pedro um dia diga para vocês, pai, mãe, o Senhor me chamou, eu vou para o seminário, eu vou ser padre. Pode ser, não é? Vamos rezar por isso. Mas se ele também disser a vocês, pai, mãe, eu vou casar, vou ser pai, eu vou ser esposo, vocês vão ficar felizes do mesmo jeito. Mas em todo caso, além de consagrar o menino ao Senhor, versículo 24, leia comigo. Foram também oferecer o sacrifício. O que era? Um par de rolinhas. Essa rolinha fogo pagou que canta no quintal da gente aí, a rolinha parda, lá em Israel tem uma muito parecida com a nossa rolinha parda daqui. No livro de Levítico e no livro de Números, fala que rolinha ou pombinho é só se for um casal que o sacerdote declarar os dois em estado de indigência. Porque o que o Sérgio e a Patrícia deveriam trazer hoje para apresentar o Pedro ao Senhor, não era um casal de um par de rolinhas e de pombinhos não. Um casal que tinha condições tinha que trazer o quê?
um bezerro de 3 anos, um cabrito de 3 anos e um carneiro de 3 anos, viu? Ficaram livres dessa. Um casal pobre, diz o livro do Levítico e o livro dos Números, o sacerdote declara indigência, quer dizer, gente pobre, então arma uma arapuca aí no quintal seu e traz, mas traz alguma coisa para sacrificar. Eu estou falando isso para que a gente entenda que Jesus nasceu num ambiente de pobreza, de família pobre. Continua, versículo 25. Agora, nós vamos entrar numa história complicada. Vai aparecer agora 2 velhos na história, o velho Simeão e a velha Ana. Vamos colar os olhos também nesses 2 velhos. Leia comigo. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Presta atenção numa coisa. O que Simeão esperava? A consolação do seu povo. Ele não era um velho que ficava só esperando resolver as encrenquinhas da casa dele. Embora um homem velho, ele olhava para a realidade de todo o povo e esperava a consolação de todo o seu povo. Isso é muito bonito. Daqui um pouco a gente vai ver a velha Ana, o que ela esperava. Esperava a consolação do seu povo Israel. Leia. O Espírito Santo estava com ele. Versículo 26. E lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Todos os estudiosos de Bíblia sugerem que isso faz pensar nas características que fala Simeão, que ele era um velho sacerdote que trabalhava no templo. E a tarefa do velho Simeão era exatamente fazer o que eu fiz hoje com o Pedro. Ele era escalado para o rito de apresentação dos meninos no templo. O velho Simeão e muitos outros sacerdotes, não só Simeão, era um grupo enorme de sacerdotes que tinham. Todos eles eram instruídos na seguinte catequese: um dia o Messias vai chegar e nós vamos receber o Messias no templo. Como é que esse Messias vai vir? Já grande para ser ungido rei aqui no templo? Eles não sabiam direito, não havia muito detalhe no Antigo Testamento, embora muitos escritos do Antigo Testamento falam que o Messias viria direto do céu, desceria num trono de ouro e fogo sobre o altar do templo, com um exército de anjos, arcanjos, querubins e serafins. O velho Simeão está lá. Seguramente, minha gente, pelo tamanho do país e o tamanho do templo, era o dia inteiro esse tipo de ritual de casais trazendo as crianças. Não era assim, uma vez ou outra na vida, não. De repente, o velho Simeão pensava: eu já estou tão velho, trabalho no templo há tantos anos, sinto que estou perto de morrer e estou vendo as novas gerações todas decaírem. Estou vendo nós velhos tudo arriando e perdendo o nosso vigor. Será que Deus não vai mudar a nossa sorte? Será que o mundo está chegando no fim e vai acabar tudo? Um dia o Espírito Santo manifesta-se para ele e diz para ele: velho Simeão, desanima não, velho. Você não vai morrer sem antes ver o que está escrito aí? Você não vai morrer antes de ver o Messias. Lá em cima falou que ele esperava a consolação. Agora o Espírito Santo fala que essa consolação tem um nome. Como é que ela chama? Messias, que significa ungido em grego. Messias é em latim. Em grego significa Christos, Cristo, Messias, ungido no português. O velho Simeão recebeu do Espírito Santo uma profecia: velho,
segura, velho, desanima não, sacerdote, fica no templo, continua seu trabalho, não desiste da consolação que você espera. Minha gente, quantos de nós sentimos a necessidade da manifestação de Deus trazendo a consolação para a nossa casa? Levanta a mão, segure a sua mão erguida, feche os seus olhos e peça a consolação de Deus para a sua casa. Peça a consolação de Deus para o mundo, para o Brasil, para o mundo, para todo mundo que nessa hora precisa do consolo de Deus. Reze, peça essa consolação que o velho Simeão esperava. Peça ao Senhor para colocar no seu coração esse fogo que Ele pôs no coração do velho Simeão. Pode abaixar sua mão e agora reze, acompanhe o texto comigo. Versículo 27. Olha que coisa impressionante o que vem agora. Toda a igreja, bem acordados comigo. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Essa oração de bendição a Deus é aquela que eu fiz aqui. Bendito seja, Senhor Deus, por este menino, Pedro, que hoje seu pai e sua mãe o apresentam no templo. Entendido? É aquela oração. Só que, de repente, traz o Pedro aqui, mãe. Por favor, me ajuda aqui. Só que, de repente, Simeão fazia esse ritual constantemente, dia e noite. Dia e noite. Um dia, Simeão está lá pegando todos os meninos, rezava, abençoava, entregava para a mãe e ia embora, próximo, naquela ligeireza. De repente ele pega o menino, bendice a Deus, e quando ele olha, o menino que está na mão dele, o Espírito Santo sopra no ouvido dele e diz o quê? É o Messias, o esperado, a consolação que você tanto esperou está na sua mão. Ô igreja, dá uma salva de palmas para essa consolação. Vocês têm que aprender a reagir com as coisas bonitas da fé. De repente, eu imagino aquele velho Simeão, já com... Naquela época não tinha remédio para artrite, artrose, osteoporose, não é? Aquele velho... arriado, de repente ele segurando aquele menino com as mãos trêmulas, os joelhos enfraquecidos. De repente uma força interior levanta aquele homem, aquele velho Simeão, e ele transfigura com o próprio Messias na mão dele. A consolação que tem um nome, chama Messias, está na mão dele. E ele se põe a rezar. Olha a reza que ele fala, que ele faz. Eu falei que se trata de um velho sacerdote. Olha, depois de apresentar o menino, que ele percebe que ele está com o próprio Messias na mão, olha a reza que ele dirige para Deus. Leia comigo. Versículo 29, toda a igreja bem forte. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em... O que é isso? O que significa isso? Agora eu posso? Agora eu posso? Agora eu posso? Morrer. Agora eu posso morrer. Sabe que uma das experiências mais bonitas na minha vida de padre foi ajudar alguns idosos a morrer. Sentar na beira da cama, segurar na mão e ajudar a fazer a passagem. Uma das experiências mais ricas na minha vida. Não tem coisa mais bonita do que um velho, uma velha pronto e preparado para a morte. E vou assustar vocês. Nós padres e as freiras, no dia que nós fazemos os nossos votos, o nosso juramento, no caso do padre é o dia da ordenação diaconal, e as religiosas no dia dos votos, nós juramos rezar a liturgia das horas, e todos os dias antes de morrer, o padre e a freira devem rezar essa reza de Simeão, porque a nossa ocupação tem que ser, todos os dias, olhar para a promessa que Deus realizou em nossa vida.
e dizer para Deus: eu vi o Senhor realizando a promessa do Senhor, eu posso morrer, eu vou deitar, se o Senhor quiser me chamar depois que eu dormir, pode me levar. Leia comigo. Por que eu posso morrer em paz? Versículo 30. Porque meus olhos viram. Meus olhos viram. Meus olhos viram o quê? É uma pena que nos tempos de hoje os nossos olhos da carne, Simeão está falando dos olhos da carne, porque os olhos da fé já tinham enxergado antes do Messias chegar. Com os olhos da fé, o Espírito Santo falou para ele: continua, porque você vai ver o Messias. E ele já até enxergou com os olhos da fé. Agora ele está vendo com os olhos da carne, o que com os olhos da fé ele já faz dias. O problema nosso, minha gente, é que nós não sentimos mais nada vendo a salvação. Vou dar só 2 exemplos. Como é que um cristão católico vê a salvação? Quando nós escutamos a palavra de Deus na oração da manhã, e eu espero que todos nós tenhamos o hábito de rezar pelo menos um versículo da Bíblia no começo do dia. Todos nós, quando rezamos na hora do almoço ou na oração da noite, pegando a palavra de Deus, nossos olhos veem a salvação na palavra. Todos nós, quando celebramos a Eucaristia, nossos olhos veem a salvação. O problema é que nem palavra de Deus e nem Eucaristia para nós não diz mais nada. O rito da missa é um ritual comprido e chato que a gente tem que cumprir. Os crentes falam para muitos de vocês: vocês vão naquela igreja e lê aquele folheto que é papel, e você pensa assim: é mesmo? Que nós é uns católicos banana, a gente fala para o crente: é mesmo? Nós só lê aqui papel, não mexe em nada com nós, nada. Nós vemos a salvação, mas essa salvação não atinge mais nossa alma, porque meus olhos viram a tua salvação. Versículo 31, olha que coisa impressionante: que preparaste diante de... Preparastes não diante de mim, e não é a salvação para mim. Padre, eu vim aqui porque o Senhor Jesus, igual essas rezas de crente, de católico hoje em dia na televisão: o Senhor vai me honrar, vai me prosperar, vai me abençoar, o Senhor vai me dar a vitória. Para o povo antigo da Bíblia, essas rezas e essas devoções para ganhar trem para mim, isso era um absurdo para a Bíblia. Para o povo da Bíblia, a bênção não é para mim, a bênção é para todos. Eu não busco na religião, no dízimo, na oferta, na novena, trem para mim. Eu sou homem, mulher da busca da consolação para todas as nações. E olha o versículo 32, leia. Essa salvação que preparaste diante de todos os povos, aí tem 2 pontos. Essa salvação, ela é o que? Versículo 32, luz para iluminar as nações e a glória do teu povo Israel. Essa salvação para mim, ela é luz para todo mundo, e ela é glória para todo mundo. Nós não temos fé desse jeito não. A nossa fé é particular, é privada. É eu e meu Jesus, eu e minha oferta, eu e meus pedidos, eu e Ele vai me honrar, Ele vai me abençoar, Ele vai me dar a vitória. Isso é tudo reza de um povo pagão, que embora use o nome de Jesus, não entendem nada da salvação oferecida na cruz. Essa fé particular, individualista, egoísta, de cada um para si, ela não é a salvação que Cristo traz. Ela ilumina todas as nações, ela é glória para o povo. Versículo 33. Quando São José e Nossa Senhora vê isso, dá uma confusão nos dois. Vamos ver? O Sérgio mais a Patrícia ficam assim meio deslocados. Vamos lá? O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Só que, de repente, o velho Simeão entra com uma conversa atravessada para Nossa Senhora. Vocês imaginam o Sérgio e a Patrícia trazendo Pedro hoje, e o Padre Antônio chamando a Patrícia depois de um canto aqui e falando assim, leia comigo:
Simeão, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Vamos ler juntos, bem forte? Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Versículo 35, leia. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. É bacana que ele fala de queda de muitos, reerguimentos de muitos. A gente imagina cenas externas, não é? Transformação do mundo e da sociedade. De repente, o velho Simeão fala, ele vai entrar e mexer nos corações. A grande mudança que ele vai fazer é... Onde? Nos corações. E depois ele faz a profecia mais dura que Nossa Senhora já escutou até hoje. Leia comigo. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Isso aqui acabou o resguardo de Nossa Senhora e da Patrícia também. Vai direitinho. Imagina, se falasse isso hoje. Imagina essa cena. Padre pegando, casalzinho traz as rolinhas, o sacerdote vem cá, queima a rolinha, um pombinho no altar. Depois chama a mãe e fala, ó, vem cá, prepara. Esse menino vai ser causa de queda, de reerguimento. Ele vai revelar os segredos dos corações. Prepara a mãe. Por quê? Olhe para cá. Olhe para cá. O dia que você, mãe desse menino, estiver lá ao pé da cruz, e ele já morto na cruz, e o soldado chegar e atravessar o lado dele com uma lança, não vai atingir só o lado dele, o coração dele. Isso aqui vai ser uma espada traspassando o quê? O quê? A sua alma. E é assim, para toda mãe que presta, para todo pai que presta, o sofrimento do filho gera ferida na alma do pai e da mãe, não gera? Hoje em dia não? Gera. Se o padre falar um trem desse para uma mãe hoje, já sai daqui direitinho na delegacia, daqui um pouco tem 30 viaturas para prender o padre. Pensou? O velho Simeão fala um trem desse para Nossa Senhora, que está acabando o resguardo, recai o resguardo, vai mais um ano. De repente, está aquela muvuca lá no templo, o povo assustado com o que Simeão falou de Jesus, apavorado com o que falou para Nossa Senhora. De repente entra uma véia doida dentro do templo. Olha que coisa linda. Isso aqui é para nós véi e para as véias. Olha que coisa linda. Impressionante. Versículo 36. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Leia, igreja. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Continua. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Uma tragédia na vida dessa velha. Casou, ficou 7 anos, ficou viúva. Sabe o que significava ficar viúva jovem lá em Israel? Sabe o que significava? Significava que qualquer um vizinho, qualquer homem que chegasse na casa dela, poderia pegar essa mulher e levá-la para ser escrava ou prostituta na casa dele. Essa velha, que quando jovem, teve um começo empolgante de 7 anos de vida, e o símbolo do 7 não é à toa, ficou viúva. Essa velha poderia passar a ser uma contadora de tragédia. Tem muitos velhos que viram contador de desgraça, contador de tragédia. Tem muitos velhos que acontece uma dificuldade na vida deles quando criança, quando jovem, acontece uma tragédia, ele passa o resto da vida, 84, 94, 104 anos, ele não faz outra coisa a não ser contar as desgraças da própria vida. O combustível que move a vida dele é todo dia achar alguém e parar para contar. É porque você não sabe o tanto que eu sofri. E aí conta a mesma história. Isso existe? Olha o que a velha Ana fez. Quando ela ficou viúva, ainda nova,
Ao invés de ir para a igreja contar história, contar lorota, ao invés de ir para a igreja para ficar pedindo esmola de todo mundo, olha o que a velha Ana fez. O trem está ruim para mim, a tragédia visitou minha vida e a minha casa, como é que eu vou enfrentar isso? Olha o que a velha fez, leia comigo. Se tiver alguma viúva ou algum viúvo aqui, hoje você vai encontrar o remédio para as suas feridas, para as suas tragédias, para os seus sofrimentos. Leia comigo, versículo 37, até o final, vamos ler? Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Brada, igreja. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e orações. Minha gente, dê uma salva de palmas para essa véia. Tenha dó. Tenha dó. Essa veinha é muito linda. Ela falou: eu vou ficar com a cuia pedindo esmola na porta da igreja não, contando minha tragédia, minha desgraça. Eu vou olhar para o sofrimento dos meus vizinhos, do meu país inteiro, do meu povo inteiro, e eu vou alcançar a consolação para mim e para todo mundo, servindo a Deus. Qual era o trabalho dela? Duas coisas que ela fazia, servindo a Deus com duas ferramentas. Qual era? Jejum e oração. Nós velhos de hoje falamos assim: eu até queria jejuar, mas eu tomo tanto remédio, se eu não comer na hora certinho, eu passo mal demais. Minha gente, dois remédios para curar as feridas da nossa sociedade, do nosso mundo: jejum e oração de véi. Mas não tem garrafada mais poderosa para curar a humanidade: jejum e oração de velho, jejum e oração de viúva. Se você pegar na história da igreja, a quantidade de santas que tem viúvas, inclusive na vida religiosa, não é? Uma quantidade enorme de mulheres que ficaram viúvas, inclusive ricas, como Santa Isabel da Hungria, ficaram ricas. Rainhas, sabe o que elas fizeram? Venderam todos os bens, deram aos pobres e foi para o convento e consagraram a vida no jejum e na oração. Tem uma lista enorme de santas na igreja que consagraram suas vidas com jejum e oração. Eu tenho a graça de ter tido avô, o pai da mamãe, que ficou viúvo, muito jovem, vendeu a fazenda, distribuiu para os filhos, mandou minha mãe e uma irmã dela para o convento. Ele comprou uma casa bem grande lá em Anicuns e chamou os padres para ir morar lá, e virou o irmão cozinheiro e limpador da casa e lavador de roupa dos padres, e passava a vida dia e noite no templo com jejum e oração. Meu vô, nós véi, nós gememos demais, reclamamos demais. Ou quem não faz isso, tem também uma veiarada meio maluca hoje em dia, que vai para a terceira idade e quer virar rapazinho e mocinha, também aí não está certo. Porque tem uns bailes da terceira idade aí que é uma coisa mundana, nojenta, pecaminosa. Não é à toa que o grupo de maior crescimento de contaminação com o vírus da AIDS no Brasil, o terceiro grupo que mais se contamina com o vírus da AIDS, sabe qual é? Terceira idade no Brasil, por causa da promiscuidade da veiarada. A velha Ana, o velho Simeão ensina nós homens, nós mulher, a envelhecer com juízo na cabeça, a envelhecer escutando o Espírito Santo, a envelhecer buscando a consolação, a envelhecer esperando a luz, a envelhecer esperando a salvação. Olha a empolgação da velha Ana. Hoje nós velhos vai sair dessa igreja transformado. Versículo 38. Olha que coisa linda, minha gente. Brada, igreja, bem forte. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém.
Jerusalém estava sitiada pelo Império Romano. O culto que se prestava no templo era só de acordo com o que o imperador deixava. A velha rezava e falava: um dia essa cidade vai ser libertada, o templo de Jerusalém vai ser libertado da invasão dos estrangeiros, e nós vamos poder prestar o verdadeiro culto ao Deus único e verdadeiro. Era essa a esperança da velha. Ela era profetisa. Ela nem estava no templo na hora da apresentação do Pedro. De repente ela chega, ela vê, ela sente o clima e ela começa a contar para todo mundo: minha gente, não assusta não, isso que Simeão falou para Maria não é para abater o coração de Maria nem de todo mundo, nós temos que acreditar porque agora a salvação chegou. Eu imagino essa velha pulando, com um pandeiro, batendo palma, dizendo para todo mundo, enxugando as lágrimas de todo mundo e dizendo: agora o trem vai arrebentar de bom. Nós velhos vamos ficando arriados, só contando desgraça, contando tragédia, sofrimento, o passado triste, as dores. A velha Ana chama a gente a olhar para o céu. A velha Ana chama a gente a olhar para o infinito. A velha Ana chama a gente para olhar para o Altíssimo e aguardar a libertação que vem. E quem aguarda a libertação e tem coragem de parar hoje, de ficar só resmungando e reclamando, peça ao Espírito Santo para dar a você o Espírito que Ele deu à velha Ana e ao velho Simeão, para que nós sejamos velhinhas e velhinhos felizes. Não tem coisa mais bonita que um velhinho, uma velhinha feliz, com juiz na cabeça. Porque tem uns velhos e umas velhas felizes, mas doido da cabeça. Não tem? Quando você vê os velhos tingindo demais o cabelo, pintando o bigode, pode saber que lá vem trem. Não é? Minha gente, não assusta com as minhas doiduras não. Eu sou doido igual a Ana e Simeão. Nós precisamos ter essa loucura desses dois velhos bonitos. Nós precisamos ter essa loucura do velho Simeão e da velha Ana. Escutar as notícias no rádio e na televisão. Vocês, nós mais velhos, os idosos que às vezes ficam na solidão lá em casa, ligado no Datena, no chumbo grosso, e parece que os velhos amam essas notícias de muita desgraça. Depois sai lá no portão, cada um fica disputando qual é a notícia mais horrorosa que escutou. Não, mas é porque você não viu aquela outra. Aí o outro conta: não, mas é porque você ainda não ouviu aquela outra. Não é desse jeito? Desliga essa porcaria, essa miséria desse programa. Vai lá, pega um salmo, reza um salmo e vai lá para a porta de casa e diga para todo mundo que passar: eu estou aqui para dizer para você que a libertação está vindo. Vamos mudar, minha gente. Pega o terço, reza o terço e telefona para os filhos dizendo: meus filhos, vocês contaram para mim as dificuldades, mas eu estou te avisando que a libertação está vindo. Minha nora, meu genro, meu filho está te dando trabalho, minha filha está te dando trabalho, mas eu estou te avisando que a libertação está chegando. De repente, os netos, os filhos, a família do genro e da nora, que foi tudo criado num mundo desembestado, vai ver nós velhos, um povo tão cheio da graça de Deus, que vai dizer para nós velhos assim: onde é que você busca tanta beleza e jovialidade desse jeito, com essa idade sua e com tanto sofrimento que você já passou? Você vai dizer para ele: eu sei em quem eu coloquei a minha esperança e a minha confiança. Maranatá, vem Senhor Jesus, eu aguardo a Ele. E a igreja vai ficar lotada de meninas e meninos empolgados, querendo consagrar a vida deles também ao Senhor, com jejum e oração, como padre, como freira, para proclamar as maravilhas que só Ele traz: a luz, a libertação, a salvação. Vocês, os casais, a Patrícia e o Sérgio, e todos os casais mais jovens que estão aqui, podem pedir ao Espírito Santo para dar a vocês, casais, aquele entusiasmo de José e Maria. E nós mais velhos, viúvas, viúvos, ou os casais idosos, ou mulheres que foram abandonadas sozinhas para cuidar da família, pedimos ao Espírito Santo para dar a nós o Espírito que deu a Simeão e a velha Ana. Incline a sua cabeça, feche os olhos e peça a consolação para o povo. Vá lembrando de tudo quanto é tragédia na sua vida e na vida do mundo, e vá repetindo no seu coração: a salvação já veio, a consolação chegou.
Jesus está no meio de nós. Eu vou dar testemunho para o mundo que a salvação chegou, que a consolação chegou. Eu vou dizer para o mundo que eu vi com os meus olhos a glória de Deus chegar. Eu vou ser testemunha da salvação para os meus filhos, para os meus netos, para os netos dos meus netos, porque eu sei em quem coloquei a minha confiança. Incline a sua cabeça, pai e mãe, crianças, jovens, incline a sua cabeça e peça ao Espírito Santo para pôr em você o mesmo Espírito que caiu sobre José e Maria, Simeão e Ana.